No capítulo de hoje eu quero falar sobre algo que todas as pessoas conhecem, que influenciou a vida de toda a população mundial, que foi a crise de 2008. A gente teve aí até filmes falando sobre o assunto, né, como Big Short, e milhões de teorias de tudo quanto é economista para explicar quedas absurdas na bolsa, travamentos até de negociações, problemas enormes de liquidez, banco que acabou quebrando, como Lehman Brothers, né, e vários outros ali que foram afetados, reuniões de emergência no mundo inteiro para tentar salvar a economia mundial. E a gente teve praticamente um consenso que essa crise foi uma crise imobiliária americana baseada no subprime, pela irresponsabilidade de você fornecer financiamentos para pessoas que não tinham a menor capacidade de fazer isso, com credit score, né, com um crédito bastante ruim, mas que era simplesmente baseado na venda de imóveis a qualquer custo, criando aí uma bolha, porque você tinha dinheiro à vontade para todo mundo e essa bolha acabou explodindo porque as pessoas não tinham formas de pagar os seus mortgages, né, que são os seus financiamentos imobiliários, e aí isso acabou se alastrando em todo o sistema financeiro mundial. Só que aí, ao longo do tempo, isso meio que se consolidou, digamos assim, na própria mídia, nos filmes, etc. Mas eu quero trazer uma visão um pouco contrária disso. Eu quero trazer uma outra perspectiva sobre o que aconteceu, baseado no que eu venho estudando. E isso começou com duas perguntas que não me faziam muito sentido. A primeira delas é: como que um mercado subprime americano pode afetar tantos bancos ao redor do mundo? Por que todos esses bancos, no mundo inteiro, na Europa, na Ásia, todos eles têm uma dependência tão grande assim de um mercado como esse? Isso não me fazia muito sentido. Será que esse mercado do subprime é tão grande assim? E a segunda pergunta que eu tinha é: como que esse subprime consegue criar um rombo tão grande, certo? Então você tem um prejuízo tão grande e ao mesmo de ter que parar o mundo inteiro para fazer reuniões, de injetar liquidez mundial para salvar o sistema global por causa de uma pessoa nos Estados Unidos que tem uma renda baixa e não consegue pagar. Acho que tem algo errado aí. Eu quero trazer um pouco dessa perspectiva contrária. Então agora vamos voltar para o pensamento que eu vim falando ali no sistema euro-dólar, né, no nosso Ripple Market. Então, relembrando, o Ripple Market é exatamente como bancos transacionam empréstimos entre eles a partir do momento que você não tem necessariamente um grau de confiança tão grande. Então, você precisa trazer uma caução, certo? Que é o nosso colateral. Então, você me dá um colateral e eu te dou empréstimo no valor desse colateral, porque eu sei que caso você não me pague o empréstimo, me dê o calote, eu posso liquidar rapidamente o colateral no mercado e fazer com que o meu prejuízo do principal seja praticamente zero, o que parece ser um sistema muito eficiente, certo? Ele funcionou durante bastante tempo. Principalmente para novos entrantes. Eu sou um novo banco, não tenho confiança ainda, eu preciso entrar no mercado, como que eu faço? E qual que é o colateral que os bancos realmente gostam? São os títulos da dívida pública, principalmente Estados Unidos, Europa, certo? A Alemanha tem uma quantidade de títulos que são pristine, né, que são os de melhor qualidade, AAA. O americano é o mais conhecido do mundo, ele é muito utilizado e muito líquido, certo? Então, títulos da dívida pública são o mercado de bonds, então eu vou começar a falar cada vez mais nesse nome, bonds. Ele é um mercado de 150 trilhões de dólares, é uma coisa insana, é um dos maiores mercados do mundo, só que as pessoas não lidam muito com ele porque acham que é coisa de velho, é coisa de mercado tradicional, né? Sem falar que os juros são horríveis, são quase zero, e a gente teve momentos até de juros negativos na Europa, então não faz muito sentido uma pessoa comprar um título desse, mas na verdade é porque não tem nada a ver com retorno, na verdade ele tem a ver com o fato dele ser líquido. Então, a primeira regra que eu já quero mostrar para você no mercado do eurodólar é que o conteúdo do colateral não é tão importante assim. Então, na verdade, não me faz tanta diferença se o governo americano vai conseguir pagar, se o que você vai colocar como colateral é algo que... quem está envolvido com isso,
certo? Será que é o governo americano, o governo da Europa, etc.? Não é bem o título em si, não é tanto o que importa. O que importa muito mais é a liquidez desse título. Ou seja, eu tenho um colateral que, se o cara não me pagar, qual é a rapidez que eu vou ter? Qual é a liquidez que eu vou ter para que eu transforme isso imediatamente em eurodólares e eu volte a ter a recuperação do meu prejuízo que eu tive com aquele cara que me deu calote, ok? Então é esse o pensamento que o banco tem, mas é muito importante que você fixe isso na sua cabeça, porque você vai começar a entender agora para onde eu vou chegar com essa reflexão. Então vamos voltar aí vamos voltar na linha do tempo e vamos aí para os anos 2000, que foram anos assim espetaculares, de crescimento econômico absurdo. Todos os países estavam crescendo, nós tínhamos o super ciclo das commodities, tudo dando certo, Brasil crescendo, Estados Unidos crescendo, Europa crescendo, a China se desenvolvendo, surgindo muitas indústrias de tudo quanto é lugar, globalização explodindo, bancos confiando nos bancos, você mal precisava de colateral, um conversava com o outro, eu expandia o meu balanço junto com você, ou seja, eu crio dólares do além, ou seja, uma expansão, uma impressão de dinheiro gigantesca, mas que foi benéfica. Eu criei liquidez do euro-dólar e ele foi fluindo ao longo do tempo, ok? Só que aí, quando você está num momento de euforia econômica, onde tudo está dando certo, você tem pessoas que elas são criativas. Imagina, você está ganhando muito dinheiro, mas eu estou ganhando muito dinheiro, está entrando dinheiro de tudo quanto é forma, tudo que eu faço, tudo que eu toco se transforma em ouro. E aí que tempos de bonança criam pessoas fracas, né? Criam pessoas que vão começar a pensar em como eu posso fazer mais dinheiro ainda, porque tudo que eu faço dá dinheiro. Então, a minha análise de risco, ela é praticamente zero. Ou seja, os algoritmos dos bancos de análise de portfólio de risco começaram, você tinha várias empresas de software desenvolvendo para bancos, onde você tinha uma fórmula matemática, né, que foi o que eu falei para vocês no capítulo passado, no qual vai dizer qual que é o risco que eu tenho para emprestar o dinheiro para outros bancos. Só que eu não sei muito bem como é que funciona esse algoritmo aí, é uma coisa muito complexa, muito matemático, mas ele está me dizendo, está cuspindo aqui no software, que é baixíssimo risco eu dar um empréstimo para vários bancos, certo? E aí começou a surgir a criatividade das pessoas trabalhando no banco. Então, digamos que eu sou um funcionário ali do banco e eu vou trazer umas ideias muito legais. Na verdade, eu não tenho aqui tanto colateral assim, mas eu quero poder gerar mais. Como é que eu vou gerar mais lucro? Como é que eu vou poder gerar mais ativos para o banco? Que esse é o meu objetivo. Eu tenho metas para bater, eu tenho coisas para... que isso vai me dar um bônus no final do ano, né? Eu vou poder sustentar minha família, eu vou poder pagar uma viagem de primeira classe para todo mundo, eu vou poder pagar esses bônus maravilhosos de toda a cadeia corporativa do meu banco. Então eu chego pro meu chefe e falo assim, cara, olha só, não está tendo tanto leilão assim de títulos da dívida pública americana, mas eu tenho uns outros produtos que a gente pode fazer, coisas que vão dar um retorno um pouco maior, que vão criar um spread maior para mim, que vão gerar uma faixa muito mais interessante para a gente. E se, ao invés de eu simplesmente pegar aqui títulos da dívida pública, eu pegar alguns títulos corporativos, pegar títulos de algumas empresas aqui, principalmente de tecnologia, etc. E eu vou colocar aqui, eu vou produzir um portfólio específico e eu vou fazer um pacote dele, e esse pacote eu vou colocar de colateral no mercado para outros bancos. Olha, se eu não te pagar, você pode... Aqui o spread é bem maior, tá? Eu posso te dar um retorno melhor, mas se eu não pagar, você pode liquidar isso daí tranquilamente, porque a bolsa tá bombando, tecnologia tudo tá dando certo. E aí você começa a entender o pensamento, e aí esses títulos começaram, títulos corporativos, digamos assim, privados, começaram a ser empacotados da mesma forma, como se fosse o mesmo pristine collateral que eu tinha do título da dívida pública. Ou seja, ele tem a mesma qualidade, ele também é AAA, é o AAA, certo? Então ele também tem a mesma qualidade. E estava funcionando muito bem, tudo ia muito bem. Só que aí, é claro que a ganância das pessoas começa a subir a cabeça, porque eu estou fazendo lucros exorbitantes, está tudo dando certo. Se tudo está dando certo, absolutamente nada
pode dar errado. Nunca nada deu errado durante anos. Por que agora alguma coisa vai dar errado? Então eu consigo fazer com que eu possa bater as metas. E aí nós começamos a entrar no mundo do subprime, no mundo dos mortgage-backed securities. O que é isso? É você fazer títulos que estão atrelados a algo que você não pode faltar com o pagamento, que é a sua casa. Porque se você parar de pagar o seu mortgage, você é expulso da sua casa. Então, essa é a prioridade de pagamento de qualquer pessoa. Se você prioriza o pagamento dessa pessoa e você transforma um mortgage num título, esse título aparentemente tem uma segurança muito boa, porque o real estate, que é o mercado imobiliário americano, ele é extremamente líquido, um mercado considerado extremamente seguro. E assim começaram a ser criados títulos que começaram a ser misturados com outros bonds corporativos de risco maior, de empresas privadas, e eles começaram a criar nomes cada vez mais interessantes para empacotar aquilo e criar um colateral daquilo. Começa a entender essa parte? Começa a fazer sentido? Então o nosso risco está começando a aumentar, só que os algoritmos bancários continuam falando a mesma coisa de antes. Não. Isso aqui é super seguro. Pode fazer o Ripple, pode mandar bala, pode emprestar, tá autorizado. Os chefes dos departamentos estavam ganhando bônus sensacionais, porque os spreads eram violentos. Então ele estava tendo, os algoritmos diziam praticamente você consegue um retorno exorbitante de 8%, 10%, 15%, só que com o mesmo risco daquele título da dívida pública. Então eles começaram a migrar cada vez mais para títulos mais arriscados, porque o meu objetivo é fazer um lucro cada vez maior. Agora, vamos começar a entender onde que isso começou a dar errado, certo? Acho que você já deve estar entendendo para onde isso vai, mas talvez não da forma que você imagina que seja. Então, se eu tenho vários empréstimos, certo? Eu tenho meu colateral, que foi emprestado uma vez, 2 vezes, né? Você tem um fator de multiplicação em cima deles. Isso deixa o sistema mais complexo ainda, mas não vai nem entrar nisso. Finge que eu estou ali com vários empréstimos que estão em andamento baseado num colateral que tem ali títulos de determinadas empresas, misturado ali com alguns mortgages do mercado imobiliário americano, e alguns desses daí o pagamento começa a faltar, certo? Qual que é o real problema? O banco está preocupado com os pagamentos que essas pessoas estão fazendo? A resposta é não. Eles não estão nem aí para isso. Muitos bancos nem sabem o que está dentro desse negócio, certo? Porque ele já foi vendido, já foi revendido, já foi reemprestado. Então é literalmente uma zona o que acontece ali. Agora, qual que é o problema que começa a acontecer? Se eu tenho um colateral de $1 milhão e eu empresto, eu gero $1 milhão para um outro banco baseado no empréstimo, fiz uma operação de Ripple, eu tenho que ter a garantia de que esse meu colateral continue valendo $1 milhão, ok? Só que, a partir do momento em que um banco começa a ter problemas, né, porque alguns bancos são especificamente, tem vários financiamentos imobiliários específicos, etc., e precisam daquela liquidez para pagar os seus próprios empréstimos para outros bancos. E quando esses pagamentos começam a falhar, muitos começam a entender assim, opa, peraí, tá certo, eu tenho a parte do meu prejuízo aqui, tudo bem, está calculado no algoritmo, só que aí começa a criar uma diferença muito grande do que o algoritmo dizia, que era o meu risco naquela operação, e o que de fato acontece naquela operação. E a grande influência que acontece, que eu quero que você entenda, que é a parte mais complicada de você entender, é que o problema não é no pagamento em si, mas o problema é no que o mercado enxerga que aquele título tem valor. Se um dia eu tenho um valor de $1 milhão num colateral, digamos assim, do meu subprime, que eu estou começando a vender e dá tudo certo, eu consigo recuperar o meu 1 milhão, no dia seguinte, a partir do momento que tem uma certa desconfiança, bancos falam assim, opa, peraí, eu sei que a gente estava trabalhando junto, eu sei que estava dando tudo certo, eu trabalho com você, JP Morgan, há muito tempo, etc. Só que
eu estou sentindo um pouco mais de risco no mercado. Então eu não consigo mais te fazer aquele juro tão baixo. Eu tenho que fazer um juro maior. Ou eu preciso de um colateral um pouco melhor. Esse colateral que você está me apresentando aqui, eu estou sentindo uma discrepância nele. Eu já não aceito ele como uma forma de empréstimo. E aí a gente começa a sentir alguns problemas. Porque a partir do momento que o mercado começa a reduzir o valor percebido de mercado daquele colateral que tem um risco maior, ele para de valer $1 milhão, ele começa a valer 900, ele começa a valer 800, e quando você tem um financiamento que já está em andamento com esse tipo de colateral, aí você toma o que a gente chama de margin call, ou seja, eu dei um colateral que vale $1 milhão e eu ainda não terminei de pagar de volta. Só que agora ele não vale mais $1 milhão, ele vale 800 mil. Então você toma uma margem. Você é obrigado a trazer mais dinheiro ou mais colateral para manter essa dívida rodando. Senão sou obrigado a liquidar. Entende? É assim que funciona. Então, isso começou a acontecer entre alguns bancos. E aí, alguns bancos começaram a falhar os seus pagamentos para os outros e eles tiveram que começar a liquidar os seus colaterais. Só que agora, pensa agora no grande efeito cascata que isso cria. Se eu sou um banco que eu falo, opa, parei de receber o pagamento, eu tenho que liquidar esse colateral, que tem lá um subprime dentro, que tem pagamentos, mortgage, etc. E eu estou tentando liquidar no mercado, mas não tem nenhuma ordem de compra por $1 milhão. Então eu tenho que baixar o preço, 950. Então, não tem 950, eu vou ter que baixar agora para 800. Aí eu começo a liquidar por 800, mas você tem mais dezenas de bancos que começam a fazer exatamente a mesma coisa. E eles são obrigados a liquidar os colaterais deles. Então você começa a vir com uma enxurrada de colateral de títulos que as pessoas não estão comprando. Só que quanto mais oferta você tem, quanto mais colateral você joga no mercado, o que acontece com o preço dele? Ele despenca. E quanto mais o preço dele despenca, maior é a margem que você toma. O seu colateral vale cada vez menos. Então você está tendo uma liquidação em massa que começa a criar um efeito cascata e dominó dentro do mercado do euro-dólar. Consegue entender? Isso não tem nada a ver com carinha que não consegue pagar a casa. Tudo que o banco se importa é com a liquidez, o quão rápido eu posso liquidar e qual que é o valor daquele título que o mercado, entre bancos, se coloca para aceitar. Só que isso fez com que acontecesse o quê? Todos os bancos começaram a desconfiar um do outro. E eles imediatamente congelaram todas as linhas de crédito, eles pararam todos os financiamentos, eles cortaram todo o crédito e começamos a ter uma escassez gigantesca de colateral. E aí o que sobra? Quando você cria uma catástrofe onde você precisa ter dólares para você pagar, certo? Você tem a sua dívida em dólares. Então o que você tem que fazer? Você precisa de dólares para pagar aquela dívida. Então você precisa queimar tudo que você tem. Aí o que você faz? Você pega outras coisas além dos colaterais que você já tem. Você começa a queimar títulos da dívida pública que você tem na sua reserva. Você começa a entrar na bolsa de valores e pegar a sua posição de ações e começar a liquidar também. Você começa a pegar Bitcoin, sei lá, naquela época não existia, né? Hoje você faz isso. Você começa a pegar ouro, prata, tudo que tiver qualquer tipo de valor e você liquida. Então todos os ativos começaram a despencar e ninguém entendeu absolutamente nada. Só que como todos os bancos são ligados aos bancos internacionais, aí sim você começou a criar um efeito cascata mundial que fez com que bancos europeus que não tinham a menor ideia do que estava acontecendo começaram a ver que estava um desconfiando do outro e de repente todo mundo já estava desconfiado. E o grande problema é os bancos começaram a falar assim, meu Deus do céu, isso aqui é impossível, eu estou com um monte de empréstimo descoberto, sem colateral, porque eu confiava nos outros bancos e agora está todo mundo começando a falhar. E aí tivemos uma trava completa do sistema que teve que fazer com que houvesse determinadas intervenções, só que depois eu vou explicar que essas intervenções públicas que a mídia falou, na verdade não adiantaram de absolutamente nada. Os próprios bancos se fizeram essa liquidação, se fizeram essa solução, na verdade, que não foi uma solução de fato,
Foi simplesmente, eles se voltaram para dentro e falaram a seguinte coisa: a partir de agora eu desconfio de todo mundo, a partir de agora tudo tem que ser feito via Ripple. A partir de agora eu não empresto um centavo para ninguém mais se não tiver colateral envolvido. E é aí que eles pararam de pensar em fluir o dinheiro para empresas reais, para o mercado real, e se voltaram para que eles não quebrassem, para que os bancos, vendo o destino que aconteceu com Lehman Brothers e outros bancos que tiveram sua falência decretada, eles falaram: eu não posso ser o próximo Lehman Brothers, então eu preciso começar a correr atrás de garantir que eu tenha reserva do melhor colateral que existe, que são os bonds. E a partir desse momento, a partir do momento em que a demanda por bonds, que é o melhor título, o melhor colateral que você pode ter, a procura, o mercado de bonds começou a crescer de forma violenta, certo? O preço dos bonds começou a subir, mas você vai entender que quanto mais você compra bonds, quanto mais demanda você tem por títulos da dívida pública, mais o juro cai. É por isso que os juros começaram a ficar cada vez menores, menores e menores, e eu vou explicar cada vez mais como funciona essa dinâmica que fez com que a gente criasse aberrações como juros negativos, né, na Europa, falando assim: meu Deus do céu, quem vai comprar um título que paga menos 0,5%, como aconteceu na Europa, e nunca me fez sentido, e agora faz, porque a sede de colateral era tão grande, a falta de dólares era tão imensa, que eu precisava de crédito para poder pagar as minhas dívidas, que eu aceito pagar para poder ter um bond, para poder usar no mercado Ripple, ok? Então eu sei que parece bastante complicado, esse foi um capítulo um pouco mais intenso, mas aí você consegue entender uma outra perspectiva do que realmente aconteceu em 2008. Então não teve absolutamente nada a ver com o subprime. Ele influenciou, teve a crise imobiliária, etc., mas a crise não foi financeira, não foi imobiliária, não foi do subprime. Tudo que aconteceu foi uma crise dentro do eurodólar, no mercado de colateral, e uma escassez de dólares.